Querido Deus Pai, Tu és o soberano, aquele que um dia nos escolheu. Estamos escritos no Teu livro e chegou, Senhor, a plenitude dos tempos e chegamos a Ti. E hoje estamos na Tua casa e aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ser tratado também de um assunto muito importante, Pai. Senhor, que Tu nos conduza de maneira firme, de maneira fiel, Senhor, na Tua vontade, no Teu querer. E assim prepara o nosso coração, nossos ouvidos, para ouvir com clareza, Senhor, tudo aquilo que nesta noite vai ser tratado na Tua casa. Deus eterno, é assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Consagramos nosso ser ao Senhor, amém? Nosso ser está consagrado a Deus. Irmãos, peço por gentileza que você abra aí a sua Bíblia na primeira epístola de João. Nós vamos continuar o nosso estudo, capítulo 2, versículos 18 até o 29, esses últimos versículos, melhor dizendo, do capítulo 2. E nós estaremos fechando esse capítulo. Veja que, mesmo sendo uma carta pequena, 5 capítulos, a epístola de João, mas já é o nosso 6º estudo da carta, para nós vermos a riqueza do conteúdo do apóstolo em poucos capítulos, mas tanto a nos ensinar. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre os anticristos e os de Cristo. Diga para o seu irmão, os anticristos e os de Cristo. Não vai confundir aí as bolas. Aí pergunta dele assim, com carinho, com amor, você é anticristo ou de Cristo? Você é anticristo ou é de Cristo? Vamos ver justamente isso que o apóstolo João está nos falando nesses versículos aqui. E eu começo com esta brincadeira, mas apesar de tudo é sério, porque na sua carta ele diz que os anticristos saíram e saem do meio da igreja, olha só, né? Então, apesar de tudo, de parecer uma brincadeira, mas na verdade é algo muito sério que João vai nos falar nesta noite. E nesse estudo nós vamos observar. Falamos na terça-feira passada que João deu uma pausa naquele seu pensamento cíclico. Lembrem-se aos irmãos que eu tenho sempre falado, o pensamento de João se compara a uma escada caracol, que gira sempre em torno dos mesmos assuntos, mas a cada giro que ele vai dando nos mesmos assuntos, ele vai subindo e vai chegando a um nível mais alto de conhecimento. Assim como é na escada caracol, que tem um eixo, sobre esse eixo os degraus são colocados e nós chegamos a andares superiores. Aqui João volta a esta ideia deste pensamento cíclico, deste pensamento circular, e ele volta a fazer comparação entre quem é de Cristo, quem não é de Cristo, quem é filho da luz, quem não é filho da luz, e ele sempre escreve a sua carta do início ao fim, fazendo estes comparativos. E aqui, por isso que o tema é esse, aqui ele fala dos anticristos e fala dos de Cristo. Então, nessa comparação entre quem é contra Cristo e quem é a favor de Cristo, nós vamos observar que João traz algo importante, que é a sutileza do engano daqueles que são contrários a Cristo. Às vezes nós pensamos que nós vamos cair e tropeçar em uma mentira deslavada, mas normalmente não é assim, e não é essa a estratégia que Satanás utiliza. Satanás nunca vai chegar com uma mentira facilmente detectável. Ele sempre chega sutilmente, contando uma mentira, ou melhor dizendo, como eu coloco aqui, contando uma meia verdade, ou camuflando, escamoteando, sutilmente, escondendo a verdade.
nós podemos pegar como exemplo clássico dessa estratégia maligna, quando Satanás vai tentar a Jesus no deserto. Ele vai tentar Jesus como, irmãos? Você se lembra lá no deserto, quando Jesus 40 dias foi ser tentado e provado no deserto? Qual foi a estratégia que Satanás fez? Usou a própria palavra, as Escrituras, para confrontar e tentar ludibriar, enganar Jesus. E é assim que Satanás faz. Satanás no Éden já fez isso. A serpente falou, não é assim que Deus disse? E Eva, parece que foi, né? Ou seja, Deus disse, não coma do fruto. Satanás traz esta verdade absoluta, mas ele fala pela metade. E talvez, irmãos, uma verdade pela metade seja pior e mais desastroso do que uma mentira deslavada. Uma mentira deslavada, você olha assim, claro que isso é mentira. Isso aí está na cara que é mentira, mas uma verdade mais ou menos, ou melhor dizendo, uma mentira que contém dentro de si uma verdade, você fica na dúvida, será que é ou será que não é? E é essa a estratégia que Satanás utiliza. Ele utiliza de um engano. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala de sofismas. Ele cria falsas verdades, que se o crente verdadeiro não estiver antenado e conectado e ligado, ele vai também ser enganado. Jesus também é muito claro quando ele fala lá na sua mensagem final, no seu último sermão, lá em Mateus 24, ele fala, olha, se aqueles tempos não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados, cairiam e não suportariam a perseguição, o engano e todo o cenário dos últimos tempos. Então, essa sutileza do engano, que camuflada, vestida com uma capa de meia-verdade, é que justamente promove grande desastre na vida da igreja. A fé em um engano, a crença em uma meia-verdade, em uma verdade mais ou menos, ainda que seja uma fé sincera, mesmo assim traz consequências ruins, produz resultados desastrosos. Por isso, é que a proposta de João aqui é para que o crente esteja vigilante, para que nós possamos nos diferenciar. O tema e a série do nosso estudo da Epístola de João é Somos de Deus. Ou, se somos de Deus, então não podemos ser enganados pelos ludibrios, pelos enganos, pelas falsas luzes. Até isso a palavra de Deus nos diz, Satanás se faz de anjo de luz, mas luz que é bom, ele não é. Então veja, irmãos, nada, por isso que no estudo anterior, e nesse mesmo capítulo João fala, não ameis o mundo, porque nada que tem no mundo é bom, nada que há no mundo é verdadeiro, tudo é ilusão. Salomão já entendeu isso e falou, tudo é vaidade, no mundo tudo é vaidade, nada é definitivo. Ele só enxergou uma coisa, só a sabedoria é que vale a pena ser buscada, o resto é tudo vaidade. Então, é isso que nós vamos ver João falando aqui, e nós vamos dividir esse estudo de hoje em 3 tópicos, os anticristos que estão em nosso meio, as heresias dos anticristos, e a proteção que o crente precisa ter contra as heresias. E aqui no versículo 18, irmãos, e 19, que são os 2 versículos iniciais desta sessão, João começa a descrever justamente 3 coisas. Ele fala do anticristo, de anticristos e dos últimos dias. Então, só no versículo 18, ele nos traz 3 importantes pontos que precisamos refletir nesta noite. O apóstolo aqui fala justamente dessa preocupação que ele tem para com a igreja, que está diante de um cenário de pessoas que tentam enganar, que procuram trazer uma mensagem
da palavra de Deus, mas de forma enganosa. Nós precisamos lembrar do conceito de heresia. Eu coloco até, eu relembro o conceito de heresia no terceiro tópico aqui do nosso estudo, que a heresia significa, o conceito de heresia é uma interpretação errada das Escrituras. É você pegar as Escrituras e, ou por querer ou sem querer, mas de qualquer uma das formas é heresia, você deturpar, interpretar as Escrituras de forma errada. Isso é heresia. Você pegar as Escrituras, o que ela diz, e você dá uma interpretação enganosa, errada, mentirosa. Seja de propósito, ou seja, inocentemente, de qualquer uma dos dolos, heresia é uma doutrina errada que surge a partir de uma interpretação equivocada das Escrituras. Por isso que Jesus, falando aos seus discípulos, olha, vai chegar um tempo, eu vou para o Pai, mas vai vir um outro Consolador, e esse outro Consolador vos conduzirá a toda verdade. Porque a verdade de Deus não é encontrada no raciocínio humano. A verdade de Deus não é alcançada pelo intelecto natural da humanidade. Ela é algo que deve ser compreendida pela sobrenaturalidade da ação do Espírito Santo no homem. A grande diferença da palavra de Deus para qualquer outro livro escrito, qualquer outra filosofia, é que a palavra de Deus não é de pessoal interpretação, como escreveu Pedro. Ela é divinamente inspirada e, portanto, precisa ser também compreendida com a inspiração do divino Espírito Santo, para que possamos compreendê-la. Por isso, não é o que eu acho, irmãos. A Bíblia não diz o que eu acho. A Bíblia não diz o que eu penso. A Bíblia não me adverte a fazer aquilo que eu acredito ser certo. Não. A Bíblia me instrui a fazer o que Deus acha que é certo. A Bíblia me impõe a fazer o que Deus determina que é certo ou o que é errado a fazer. Por isso que muitas heresias surgem no meio da igreja, porque há conveniências. Bom, isso aqui a Bíblia diz que não é certo, mas se eu falar deste assunto aqui, pode ser que desagrade a B ou C, então não vou nem tocar, ou vou dar uma interpretação diferente, convenientemente, para que a igreja fique satisfeita, para que não espante os crentes do banco da igreja. As pessoas hoje estão, falei na última terça, estão fazendo cultos da alma, cultos para a alma. Você precisa entender isso, irmãos, é diferente. Culto da alma é diferente de adorar em espírito e em verdade. Jesus chama o verdadeiro crente, o verdadeiro adorador, a adorar em espírito, não é em alma. E os nossos cultos são cultos voltados para acalentar o nosso ego. Agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória, só vitória. Não tem derrota não, irmão. Acalentar o ego, não. Esse teu deserto vai passar, e se não passar? Não, porque agora em nome de Jesus tu vai ser curado, e se Ele não quiser curar? Então veja que os nossos cultos são muitas vezes emocionais, buscando satisfazer desejos do coração do homem, enquanto que a palavra de Deus, na verdade, vem para nos conformar e nos transformar para que tenhamos a forma de Deus. Paulo escreve isso aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou seja, saia da forma deste mundo e entre na forma de Deus. Os anticristos que estão em nosso meio, justamente, fazem tudo ao contrário disso que eu estou falando. A proposta deles é totalmente diferente, é um evangelho do comodismo, é um evangelho que me deixa do jeito que eu estou.
Cristo diz: vinde a mim como estáis, mas certamente Ele não nos deixa como estamos. Ele nos transforma, Ele chama para seguir após Ele, Ele chama para carregar a nossa cruz, Ele chama para renunciar o nosso ego. Quem não morrer para si mesmo não é meu discípulo. Quem amar mais a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Jesus nos chama para uma vida de mudança. Mas a teologia dos anticristos é uma teologia do conformismo. Fique do jeito que você está. Faça tudo o que você está fazendo. Não precisa mudar nada. Se alguém está pregando isso para você e não está te impulsionando, e nem te instigando, e nem te colocando num lugar de desconforto para mudar, desconfie que é um anticristo que está te ensinando por aí. E é isso que nem Paulo nem Pedro, é isso que João está falando aqui. João está nos falando aqui que, olha, vai vir o anticristo. Ele diz, primeiro no versículo 18, a parte A, ele fala que já é a última hora. Essa expressão que ele diz, a última hora, não é uma expressão cronológica. Ele não está querendo dizer, agora nós estamos vivendo cronologicamente no último momento, na virada da meia-noite. Esta expressão última hora que apenas João utiliza no Novo Testamento é a mesma expressão equivalente aos demais apóstolos quando dizem os últimos dias, os tempos do fim. E esses tempos do fim foram iniciados a partir do sacrifício e da ressurreição de Jesus. O tempo do fim começa com a ressurreição de Jesus. Então, desde a ressurreição de Jesus ao terceiro dia, lá depois que ele foi crucificado, ressuscitou, de lá para cá estamos vivendo nos últimos dias. De lá para cá é a última hora. De lá para cá estamos perto de nós chegarmos ao grande dia da vinda do Senhor. John Stott, ele é um grande teólogo americano, ele diz que essa expressão, é a última hora, ela expressa uma verdade teológica do tempo do fim. E João não quer dizer que é uma referência de tempo. João está dizendo, ele é o único que diz isso, e apenas neste trecho é que ele fala essa expressão últimos dias, última hora, melhor dizendo. Ele está querendo nos mostrar que nesta última temporada da história da humanidade, que começou com a ressurreição de Jesus e terminará com a volta gloriosa de Jesus, vista lá por esse mesmo João no Apocalipse, esse intervalo de tempo todo compreende as últimas horas. É a última hora, ou os últimos dias. Paulo também, dando essa compreensão, ele descreve os últimos dias, lá em 1 Timóteo capítulo 4, ele dá as características desses últimos dias, dessa última hora, quando ele descreve: os homens serão mais amantes de si mesmos, os filhos matarão seus pais, as pessoas vão ter comichão para ouvir a sã doutrina e rejeitarão a sã doutrina. Então, João está mostrando que as últimas horas, os últimos dias, ou a última hora, é um tempo em que Jesus reservou, que Deus reservou para os últimos acontecimentos da redenção divina. Então, última hora é desde a ressurreição até a volta de Jesus. Aí diga para o seu irmão: nós estamos na última hora. A última hora estamos vivendo, assim como... Aí agora eu faço uma inferência. Se João, naquele tempo, está dizendo que aquela hora ali era a última, quanto mais hoje. Se Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: naquele tempo os homens eram amantes de si mesmos, teriam resistência quanto à sã doutrina, quanto mais hoje. Cada dia mais, irmãos, o relógio divino está andando. E João, inclusive, atribui uma característica a esta última hora, ao fato do surgimento dos anticristos. Ele fala, se você olhar com bastante cuidado, ele diz aqui, versículo 18: já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo. Não está assim na sua Bíblia? Não tem um artigo definido, o anticristo? Tem ou não tem? Aí depois ele diz, também agora muitos
anticristos têm surgido, não tem? Não aparece isso aí na sua palavra, na sua Bíblia? Está até aqui, ó. João está falando de dois personagens, anticristos. Vai ter o anticristo, que é a personificação da maldade, que é, no dizer de Jesus lá em Mateus, é o abominável da desolação. O anticristo é o que Paulo chama de o homem da iniquidade, o filho da perdição, Paulo chama de o iníquo. Daniel diz que esse anticristo, essa pessoa, ele é o príncipe que há de vir, lá em Daniel 9, 26. Então, João está dizendo que anticristos, tenha na sua cabeça que é este homem, que assim como Jesus, em João, Evangelho de João 1, nos relata, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, haverá que a morte se fará em carne e habitará também entre nós. Jesus não é a vida que se encarnou e habitou entre nós, vai haver o anticristo, que é a morte em pessoa, que vai se encarnar, que vai personificar a maldade, e a personificação da maldade é o homem da maldade. João está nos descrevendo que o anticristo, esta pessoa que é a encarnação da maldade, é a morte que se fará em carne, ele é uma pessoa que se manifestará, é um homem, assim como Jesus que se fez homem, Satanás enviará um que se fará homem, só que da maldade. Jesus é o homem justo, o anticristo, a pessoa do anticristo é o homem injusto, é o homem da injustiça, por isso que Paulo chama de iníquo, homem da iniquidade, um homem que tem por natureza a maldade e a iniquidade. E essa expressão anti, no grego, ela significa contra ou no lugar de. Ao mesmo tempo que esse anticristo, este homem da maldade, ele é contra Deus, contra Cristo, contrário, inimigo de Cristo, ao mesmo tempo ele é aquele que quer estar no lugar de Cristo. Ele quer ser a pessoa de Cristo. Por isso as pessoas, quando ele se manifestar, se enganarão. Está ali o Messias, porque o anticristo vem nessa posição de querer ser igual a Jesus. Além de ser contra, anti no grego significa contrário, mas também significa querer estar no lugar de. Este homem da iniquidade quer ser como Jesus. As pessoas olharão para ele e pensarão: eis ali o Cristo. Qual foi a advertência de Jesus em Mateus 24? Vocês ouvirão dizer: eis o Cristo ali, ei-lo acolá. Não saiam atrás deles, porque é o homem da maldade que está em lugar, querendo se assentar no trono do Messias, como se Messias fosse. Mas na verdade ele é o homem da maldade, o homem da iniquidade, é o homem do engano, que nós temos que ter cuidado. Mas esse anticristo, que é o segundo aqui, ó, isso que eu estou falando é o anticristo, o homem da maldade. Mas também existem anticristos, muitos. E João diz que tem muitos. Obrigado, eu não tinha pensado nisso, mas são os discípulos desse homem da maldade que virá. Verdade. Esses muitos anticristos que já estão em nosso meio, já estão no meio das igrejas, estão já sendo instrumentalizados, ou já estão sendo usados por aquilo que João fala, nessa mesma carta aqui, no capítulo 4, verso 3, já estão sob o domínio da ação espiritual da maldade. João, no capítulo 4, verso 3, diz que a ação espiritual da maldade, do anticristo, já está em operação no nosso meio. O espírito da maldade, o espírito contra Cristo, o espírito do anticristo já está em ação neste mundo, como João escreve em 1 João 4, 3. E estes muitos anticristos que ele está falando, são essas pessoas
que resistem à palavra, que têm dificuldade de submeter ao que Deus fala, que têm dificuldade de submeter ao que Cristo determina. São pessoas que não são afeitas, não conseguem aceitar e receber a sã doutrina. Uma disciplina parece que já é motivo de afastamento. Deus ama quem disciplina. Um sinal de uma manifestação de anticristos é não aceitar a repreensão da palavra de Deus. Pessoas que são resistentes ao que a palavra de Deus adverte, corrige, isso é um mau sinal, irmãos. Se nós não nos submetermos completa e inteiramente ao que a palavra de Deus nos diz, poderemos estar sucumbindo às tentações deste espírito da maldade que está em ação neste mundo e podemos nos tornar anticristos. Muito bem lembrado, porque Paulo escreve lá em Timóteo: Demas resistiu à palavra e se afastou de nós. Ou seja, resistir à palavra, irmãos, é algo que é preocupante. Se nós estamos sendo advertidos pela palavra de Deus e nós não damos ouvidos, isso é um mau sinal e temos que pedir graça e misericórdia para que não venhamos a cauterizar o nosso coração. Nós não podemos deixar ter um coração endurecido. Esses falsos mestres, esses pequenos, eu chamo aqui, são os pequenos ungidos da maldade. Vai vir o ungidão da maldade, que é o anticristo, mas esses muitos anticristos são os ungidinhos da maldade, que estão sendo instrumentos das trevas para desencaminhar a muitos que estão perdidos, que estão se perdendo, estão levando as pessoas à perdição. Coloca aqui até entre parênteses: esses pequenos anticristos são os verdadeiros Joãos Batistas do inferno. Lembra? Porque qual foi a função de João Batista para Jesus? Não, João Batista preparou o caminho para Jesus vir. Esses muitos anticristos estão preparando o caminho para o homem da maldade se manifestar. Oh, irmão, cuidado. Sangue de Jesus tem poder em nossas vidas. Aí você pode pensar: mas pastor, isso aí não sou eu não, ou não é o fulano. Nós temos que estar vigilantes em todo tempo temos que estar atentos, porque se Jesus disse, meu irmão, se Jesus falou, não vai ser eu que vou dizer. Se não fosse abreviado, até os escolhidos seriam perdidos. Meu irmão, então ninguém está isento de se tornar um anticristo. O que temos que ter é vigilância, temos que ter coração contrito, coração quebrantado, pescoço flexível. Gente que é difícil de conduzir, né? Que é dura cerviz, é o que Deus fala do povo de Israel. Tem crente que é de dura cerviz, fala, e fala de novo, e nada acontece. Cuidado, irmãos, não resistamos. O pastor Jean pregou aqui no domingo: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provação no deserto. O Senhor fala todos os dias, o Espírito Santo fala conosco todos os dias, e nós não podemos endurecer o nosso coração, para que nós venhamos a cair no engano da nossa própria alma. Por isso Sérgio Lopes cantava, né? Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer para o mundo e reviver para Deus. Todo dia, vou me apropriar de uma figura pública importante. Meu irmão, então morra, todo dia, morra. Pastor Jacó, que o Senhor morra. A morte do coração e do ego, não é a morte física. Que o Senhor viva até 100 anos, mas morrendo todo dia. Que você viva 150 anos, mas morrendo todo dia para Cristo. O viver para mim, o morrer para mim é Cristo, e o viver, acho que eu inverti, né? Como é que Paulo escreveu? Agora me embaralhei. O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. É isso que ele falou.
E eles estão no meio de nós. Olha o que João diz, eles saíram do nosso meio, esses enganadores saíram do nosso meio, eles saíram das fileiras da igreja, irmãos. Ah, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de sermos enganados por esses falsos profetas, falsos mestres, que estão no seio da igreja, estão no meio da igreja, estão fazendo cura no meio da igreja, estão operando milagres no meio da igreja, estão fazendo prodígios no meio da igreja, estão trazendo revelações no meio da igreja. Já viu aqueles que trazem profecias e que diz assim: o Senhor está me revelando o teu CPF, o Senhor está me revelando aquilo. Irmãos, Satanás também revela, irmãos. Não vá, olha, eu estou com 4 anos de pastorado, indo para 4 anos de pastorado, já ouvi algumas coisas em gabinete, não tanto quanto o pastor Edmar, que tem sabe lá quantos anos de pastorado, mas já vi, e uma das coisas que eu já observei, pessoas que são enganadas por profetadas, e o homem falou no monte. Irmão, cuidado, irmão. Se alimente da casa onde o Senhor te plantou. Tem crente que dá mais crédito, porque o pastor não pula, o pastor não dá pirueta, porque o pastor não fala em línguas estranhas enquanto prega. Você quer que eu fale em línguas estranhas? Scante never labará. Pronto, fala em língua estranha, se precisar. Porque parece que tem mais credibilidade quando a gente fala desse jeito, né? Parece que quando o pastor começa a falar em línguas estranhas, a igreja entra num outro nível. Impressiona, irmão, cuidado, irmão, pelo amor de Deus, se apegue à palavra, eles estão no nosso meio. Eles estão no nosso meio, e não é pela ação do Espírito Santo, não, é pela ação do espírito da maldade. Cuidado. Essas heresias que esses anticristos, item 2, nos mostram, é que eles, na verdade, trazem um engano. O ensino deles é diabólico. E qual é o ensino deles? Jesus não é o Cristo. Veja o que eles dizem no verso 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. João está dizendo, qual é a heresia? Qual é o ensino errado que eles dão? Jesus não é o Cristo. Jesus não é o Messias. Ele não veio do jeito que esses apóstolos disseram que veio. Ele não veio em carne. Ele não veio ele não se fez carne e habitou entre nós. Foi uma ilusão. Jesus veio como veio como um holograma, isso que eles chamam. Os gnósticos diziam que Jesus se manifestou como um holograma, como uma manifestação espiritual. Ele não veio em carne. Estão negando a Cristo. O ensino deles é esse. O ensino é dizer, Jesus não é o Messias. Ele não é divino e ele também não foi humano. Eu pesquisando esses dias, ontem para trazer, não trouxe para cá, mas vi assim alguns artigos científicos dizendo assim, o mito da encarnação de Jesus. Pesquise assim na internet, você vai ver vários artigos científicos. E aí eles destrincham lá, que não foi bem assim não, que isso daí, esse Jesus histórico, aí veio uma conversa fiada. Isso está nos nossos meios. Hegel, um dos filósofos aí que muito patrocina as ideias comunistas, fala muito sobre isso. Não, isso aí, na verdade, esse Jesus não veio entre nós, não. Ele cria eu não vou nem entrar no assunto, mas cria uma série de teorias filosóficas para negar. Você pode pensar assim, isso daí foi só naquela época. Não, irmãos, até hoje está se debatendo, se questionando a verdade das Escrituras. Enquanto houver mundo, enquanto houver espírito da maldade, Satanás vai questionar a verdade da palavra. E enquanto a igreja de Cristo estiver aqui, nós temos que ser defensores e viver esta palavra no nosso dia a dia, para que o mundo possa ver que a verdade está em nós. Meu irmão, Jesus não deu não colocou no meio do muro. A verdade é absoluta. Ele diz, eu sou a verdade. Diga isso numa faculdade. Não, a verdade absoluta existe sim, é Jesus de Nazaré.
As pessoas continuam questionando, continuam ensinando que Cristo não veio em carne, que Cristo não é o Filho de Deus e que Cristo não é homem. Irmãos, negar que Jesus é Filho de Deus é heresia. Mas também negar que Jesus veio em carne, assim a semelhança sua e minha, também é heresia. Ele é tanto Deus, também como é homem como nós. Se ele não for Deus, ele não foi enviado pelo Pai. Se ele não for homem, o seu sacrifício não substituiu-me na cruz do Calvário. Portanto, eu ainda estou devedor do pecado. Por isso você não pode crer que Jesus não é homem. Jesus é homem e veio homem como você. A diferença é que ele não pecou. Por isso ele pode me substituir na cruz do Calvário. Pastor Jacó, quer falar algo? É verdade, pastor Jacó, para ficar registrado na transmissão, o pastor Jacó está colocando que nas duas funções que significam anticristo, a primeira, que é ser contra Cristo, e a segunda, estar no lugar de Cristo, todos aqueles que se levantam contra Cristo é mais fácil de identificar. Você olha assim, não, isso é contra Cristo, está errado. Mas quando ele se manifesta na condição e na qualidade de Cristo, é que produz engano. É o que é difícil de identificar. E nós temos aqui, para terminar o nosso estudo, nós temos aqui um antídoto que o apóstolo João nos apresenta contra os anticristos e contra o anticristo, porque vai que o anticristo se manifeste amanhã. Você tem que saber, distinguir. Vai que apareça um homem aí proclamando paz, paz, como Paulo diz, proclamarão paz, paz, repentina paz, logo em seguida virá uma imediata destruição. Então nós temos que ter antídotos. O apóstolo João nos revela aqui, meus irmãos, a partir do versículo 27 até o versículo 29, e incluindo o versículo 20, ele nos dá 2 antídotos para que possamos resistir e não cair nos enganos do espírito da maldade que está em operação neste mundo. O primeiro é que nós precisamos permanecer na palavra. Se você olhar aqui, versículo 28, filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. João está dizendo aqui, permanecer na palavra e em Cristo Jesus, para que quando este Jesus se manifestar, nós não sejamos enganados, para que nós tenhamos a sapiência, para que saibamos o que as Escrituras nos revelam, que a palavra de Deus esteja em nosso coração. É por isso que o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus precisa estar guardada em nosso coração. A palavra de Deus é um remédio para que nós não venhamos a cair no engano de Satanás e do espírito da maldade que está em ação. Mas também, irmãos, não é somente ter a palavra, porque tem muitos crentes que conhecem as Escrituras de frente para trás e de trás para frente. Se perguntar o endereço de uma passagem, ele te diz, capítulo tal, versículo tal, que sabe vários versículos decorados. Eu fico admirado com o pastor Silas Malafaia, que cita assim, versículo assim de arrodo e sentando a referência certinho. Eu não tenho esse dom, eu sei que foi Paulo que disse, que foi Pedro que disse, mas o endereço certinho eu não tenho essa capacidade. Mas, irmãos, tem pessoas que conhecem muito das Escrituras, sabem muito da palavra, mas conhecimento racional e intelectual. Precisamos conjugar o conhecimento da palavra guardado no coração com a unção do Espírito Santo. Veja que ele diz aqui, quanto a vós, versículo 27, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine.
Irmão, se você tiver o Espírito Santo, vou falar uma coisa ousada aqui, se você tiver a unção do Espírito Santo na sua vida, você não precisa nem de pastor para te instruir, você não precisa de discipulador para te conduzir, porque ele te conduz. João 16, verso 13, o apóstolo João escreve dizendo isso: o Espírito Santo vos conduzirá a toda a verdade, e ele vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Mas sabe qual é o problema do crente? Nós não temos nem palavra, e muitos não temos nem a unção do Espírito. Se o crente tiver só conhecimento da palavra, sem unção, se tornará um legalista. Isso não pode, isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso é errado, isso não pode. Falta, por quê? Porque falta conhecimento do Espírito. Lembre que eu falei no início da mensagem, as Escrituras não são de pessoal interpretação, é o Espírito que nos revela. Não é você que acha que é desse ou daquele jeito. Quando nos falta a unção, só temos a palavra, é o que Paulo escreve aos Romanos: a letra mata. E foram justamente os homens que mais conheciam das Escrituras, que Jesus falou: vocês, fariseus, impedem o povo de alcançar, não entram pela porta, e impedem o povo de entrar pela porta da salvação, porque eram detentores e conhecedores das Escrituras. Conheça as Escrituras, mas receba a unção do Espírito Santo. João está nos dando esses dois antídotos, porque se tiver só unção, se tiver só reteté sem palavra, mamãe não gosta que eu use essa expressão reteté, mas se tiver só fogo, e não tiver a Escritura, o que vai fazer? Fogo estranho, vai trazer profetada, vai fazer revelações que não são condizentes com as Escrituras, vai fazer prodígios e proezas que são contrárias às Escrituras. Irmão, então não é nem tanto ao fogo, nem tanto à cinza, não é nem é só fogo puro, e também não é cinza, sem fogo nenhum. Deixa o Senhor acender a chama do teu coração. É por isso que Levítico nos escreve: e o fogo arderá continuamente no altar, e não se apagará. Deixa o fogo de Deus te acender. Não seja só espiritual, e nem seja só letra da palavra de Deus. Esqueci o nome do cidadão do inglês lá, Spurgeon. Charles Spurgeon dizia o seguinte, que, não, ou era Jonathan Edwards, ou era um ou outro, agora me confundi, me fugiu a memória, dizendo que o pastor precisa botar fogo no sermão para pregar na igreja. Eu sei que era Spurgeon que dizia que quando ele estava pregando, tinha um grupo de irmãs orando embaixo do púlpito, e quando ele pisava mais forte aqui, era para que as irmãs orassem mais, para que o fogo pegasse no altar, para que ele falasse para a igreja, e a igreja pegasse fogo, não pelo fogo dele, mas pela unção do Espírito. Então, irmão, é palavra, mas é unção. Não é só unção, tem que ter palavra. Não é só palavra, tem que ter unção. Esse é o antídoto para que nós possamos resistir. Se tiver só espiritual, se tiver só fogo, se tiver só revelamento, não é revelação. Se tiver só dancinha, canela de sapatinho de fogo, canela de brasa, é por aí, né? Vai ser um crente esotérico, cabalista. E se for só palavra? Não. A unção de Deus era para aquele tempo, hoje Deus faz de outra maneira. Aí fica um crente frio, sem graça, xoxo, chato de ficar do lado. Crente chuchu. E eu termino com essa expressão: não seja um crente chuchu e nem seja um crente místico, mágico, esotérico. Seja um crente equilibrado. Pimentão, por que crente pimentão? Dá cheiro? Enfim, por aí. Seja equilibrado, tenha a unção de Deus e seja cheio da palavra. E você estará protegido e resguardado contra as ações do espírito da maldade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde.